Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC. E ela é também empreendedora. Dani Monteiro, seja muito bem-vinda ao Tem Tempo para Pergunta. Muito obrigada, Júlio. Boa tarde, boa noite, dependendo do bom dia. Para quem tem bom humor de bom dia, beleza. Bom dia para quem é de bom dia, né? Exatamente. Bom dia para quem é de bom dia. Ótimo estar aqui no podcast, ótimo estar aqui com vocês. Incrível, mais um TDC. E isso que não é, para quem não sabe, a Dani Monteiro já está com a gente aqui no TDC, várias palestras. Eu lembro uma das primeiras palestras que eu vi sua foi no TDC ainda quando a gente era na Embi Morumbi. Lá em 2018, eu acho. Por aí. Eu acho que foi quando eu vi uma palestra sua. Não sei se é a primeira, se é a segunda, se é a terceira, mas eu lembro de ter visto essa palestra. Nossa, é engraçado que eu tentei. Assim, quantas palestras eu já dei no TDC? E eu não sei mais. Aí eu cheguei aqui e estava conversando com o Márcio, que é um dos fotógrafos, aí ele colocou no celular, Dani TDC. Eu falei, já tá marcado, né? Não, é porque isso é legal, o TDC tem lá todo o seu histórico de participações detalhadas. Foi uma coisa, então, se você procurar seu nome mais TDC, se já palestrou no TDC, é o primeiro resultado, tá super bem indexado. Isso é lindo. Mas, Dani, uma das coisas que já é uma tradição aqui do podcast é a gente tentar, principalmente para sinergizar com a galera que está nos acompanhando e que talvez não tenha tanta experiência, não conheça como é a tecnologia, fazer entender a trajetória dos profissionais que a gente vem para bater papo aqui. Então eu queria saber, lá quando você começou, porque assim, vamos combinar que talvez essa galera mais jovem, que agora está imersa no mundo de tecnologia, eles já nascem pensando assim, talvez eu vá trabalhar com isso, talvez eu vá ser youtuber, talvez eu vá trabalhar com tecnologia, enfim, tem um monte de possibilidades. Mas quando você começou, não era assim, não era simples alguém decidir assim, quero trabalhar com informática, computação. Como é que foi esse processo? Quando que despertou na jovem Dani essa vontade? Eu acho que é a história mais louca que você vai ouvir. Então bora, eu gosto de histórias loucas. Na realidade, eu nunca quis trabalhar com tecnologia. Não tinha a menor ideia do que era a tecnologia. Um PC 486, na melhor das hipóteses, viu, gente? Porque isso era uma coisa assim chiquérrima. E eu ia fazer o quê? Quando eu tinha 17 anos, eu estudava numa escola estadual, fui fazer cursinho. E aí eu já decidi que eu ia fazer fisioterapia. Fisioterapia. E aí o que aconteceu foi que eu passei para fazer em São Carlos e passei também em Presidente Prudente. Eu moro em São Paulo, aqui na capital. E aí minha mãe era copeira hospitalar, chegou e falou assim, então, eu não tenho dinheiro nem para você fazer a matrícula. Imagina para você morar lá. E aí eu falei assim, já sei, tenho uma super ideia. Vou trabalhar de novo no cursinho e beleza, vou prestar medicina no que vem porque eu sou uma pessoa empoderada. Sim. E o que aconteceu antes foi que eu realmente não tinha grana para prestar vestibular. Era a minha única opção, porque eu odeio lavar louça, odeio fazer qualquer coisa, então eu pensava, se eu estudar, eu não vou ter que fazer nada disso. Mentira. É um ótimo motivador, inclusive, mas é uma mentira. É uma mentira, gente, não caiam nessa. Mais ou menos. E aí, eu tinha ganho, entre as inscrições para os vestibulares, eu ganhei uma inscrição para a FATEC. E aí eu prestei processamento de dados na FATEC São Paulo. Olha só. E eu pensei, foi engraçado que ligaram na minha casa da FATEC e falaram, e aí, você não vai vir fazer a matrícula? Porque eu não tinha nem olhado. Não é uma possibilidade. Não tem a menor possibilidade de eu passar. Não, nem. E era um vestibular super chato. Eu pensei, não estou fazendo nada, você também. Então, vou lá, né? Mas na minha cabeça eu ia fazer 2 semestres, ia pegar a parte de exatas, que eu sabia que ia ter bastante coisa,
e depois prestava fisioterapia. Sim. O revés foi que, comparando com a minha mãe, que era copeira hospitalar, Sim. quando eu consegui o primeiro estágio, eu ganhava o dobro Na tecnologia, o na estágio. tecnologia. E aí, eu não tinha como sair da FATEC, Sim. porque eu ganhava super bem. Quero estagiar pro resto da vida aqui. Não, gente, o meu primeiro estágio, juro pra vocês, eu comprei 2 litros de coca e falei que eu ia tomar Coca-Cola igual água, porque era assim... Que agora eu posso. Exato, era aquela sensação de como posso ganhar tanto dinheiro? Sim. E como eu achava que eu ganhava muito, a tecnologia me ganhou pelo dinheiro. Claro. Eu odiava tudo. De ponta a ponta. Gente, eu não sei como pode. Eu conseguia trabalhar chorando, porque eu tomava vários esculachos. Era um time totalmente masculino, era um time... Numa outra época, inclusive, é importante que se diga, né? Exatamente. Isso há 20 e poucos anos atrás, muita coisa que era permitida, hoje em dia nem pensar. Hoje em dia nem começa. Graças a Deus. É. Porque era uma fonte de sofrimento e eu não tinha com quem compartilhar essas mais dores. Né? Eu era a única Tava sozinha mulher. e se reclamasse, mandava embora. Eu era a única mulher preta, no meio de homens que faziam milhares de piadas, gracinhas. Poxa, errou de novo? Todo mundo pode errar, eu não podia. Sim. E aí a tecnologia me conquistou assim, grana. Porque aí, olha, reformei casa, meu irmão foi para a faculdade. Eu achava que eu era poderosa, mas eu detestava tudo. Detestava a faculdade, detestava o estágio, detestava. E é uma das coisas que eu sempre falo, que é, beleza você não gostar de tudo, porque você tem que experimentar. Não gosto de uma coisa e outra, porque eu não podia simplesmente falar, então, gente, acabou, agora eu vou fazer fisioterapia atrás dos meus sonhos. Acho legal quem tem coragem, mas quem mora na periferia, quem tem uma família, não é assim. Não, e você tá falando, eu tô pensando na minha vida, porque eu me espelho bastante nisso. Eu também sou de origem periférica e era uma coisa que a gente sempre falava. Eu em casa com a minha mãe sempre falava o seguinte, eu vou levantar amanhã, a única certeza que eu tenho é que eu vou ter que trabalhar. No que eu vou trabalhar que vai fazer a diferença. Então a gente pega o que vem, né? Que nem você falou. Eu consegui um estágio, tinha dinheiro, é isso, não é? E quem consegue trabalhar com aquilo que ama, tipo assim, me apaixonei por algo, vou trabalhar, tem um privilégio enorme nessa escolha, né? Sim, é um privilégio. E até, eu acho que é um pouco de ilusão. Você falar assim, eu trabalho com aquilo que eu amo. Por quanto tempo? Em que situação? Em qual cliente? Poxa, eu trabalho com o que eu amo. Tem clientes que eu tenho vontade de sair correndo. Sim. Tem coisas que eu não gosto de fazer. Vão ter sempre... E mesmo assim foi um pontos. amor construído ao longo do tempo. Quando começou, você não gostava muito do que estava acontecendo ali, né? Então, gente, tem um Select tatuado no braço. Porque quando saiu a SQL Server 2005, eu trabalhava num time super sem graça. Misógino, para não falar outras coisas. Só que eles sempre me davam o que eles não gostavam de fazer. E uma das coisas que eles odiavam era fazer as queries. E aí, o que aconteceu? Milagrosamente, isso é uma das coisas divinas. Sim. Porque eu olhava e falava assim, faz aí essa consulta. Na minha cabeça, aquilo fazia tanto sentido, era muito claro como que eu ia fazer a consulta. Quase natural. Quase. Porque eu precisei estudar bastante para refinar, para conseguir fazer uma coisa direito. Porque foi aí que eu me senti parte do time. Sim. Porque eles esperavam alguma coisa, não era só qual vai ser o erro do dia. Não, você estava lá minerando dados para eles de alguma forma usando suas queries. Eu comecei a melhorar a consulta, gerava código automaticamente, fazia umas coisas assim muito loucas e isso começou a me deixar feliz. Entendi. Fazia com que as pessoas me respeitassem
eu fazia alguma coisa que eu gostava na maior parte do tempo, porque quem já mexeu com banco de dados, principalmente antigamente, Sim. uma caidinha sabe o que significa. E uma caidinha pode ser um caos total. E aí eu falei, poxa, isso aqui é divertido, ninguém quer fazer, eu vou estudar mais. Vou me aprofundar nisso aqui. Porque também estudar era a única forma das pessoas me respeitarem. Eles não me viam como parte do time. Sim. Era alguém que você está aqui, ó, só porque Nós deixamos. nós vamos permitir e te tolerar. E aí eu decidi que não, então agora eu vou estudar. E isso, meu pai era muito legal nesse ponto, porque ele trabalhava com aviação. E ele era o único negro na equipe. E ele ficava o tempo inteiro falando, olha, eles vão tripudiar de você. Se você não estiver entre as melhores, ninguém vai te respeitar. E minha mãe ficava furiosa. Falava, isso, você está sendo preconceituoso, ensinando... E foi uma das maiores verdades. Sim, sim. Ele te inseriu o letramento racial, né? Exatamente. E era legal porque ele pegou uma época, ele tinha apostilas muito grandes para estudar. E eu falava assim, cara, você sabe cada pedacinho, né? Porque aquilo para mim era totalmente louco, alguém... E aí ele falava, eu sei todos os pedacinhos, mas esse aqui ninguém nunca vai saber mais do que eu. E aí eu falei, Vou escolher meu pedacinho. exatamente, agora é nós. E foi assim, tipo, quando eu comecei a gostar, quando eu comecei a entender e trabalhar, porque também tinha essa, né? Oi, gente, oi, mundo. Eu não tô sendo doida de deixar meu emprego, mas agora eu vou trabalhar com dados, não quero mais. Então, eu tive que ir atrás de outro emprego, Sim. toda essa... para não deixar nenhuma ponta de fora. Incrível. Incrível. E pensando, entrando agora nessa especialização, né? Você encontrou ali aquilo que te fazia melhor e que você estava afim de estudar. Mas provavelmente naquela época, nós estamos falando aí que você falou, né? 15, 20 anos atrás, a área de dados era outro mundo. Vamos combinar, né? Em relação à área que tem hoje. Até porque nós temos um histórico no Brasil de dados completamente desestruturados. E eu acho que a próxima geração já vai pegar uma outra coisa. Nós vamos chegar lá na inteligência artificial porque eu quero abordar isso. Mas como é que era para você esse trabalho, trabalhar com dados num mundo total, que nem tinha chegado ainda na ideia de que é esse negócio de dados, data-driven, nem existe isso. Isso aqui você está falando, que está inventando palavra aí. Como que foi esse começo? É legal, porque o começo, os sistemas, eles eram pensados para uma realidade de negócio. Então, o escopo era bem fechado, eram sistemas cliente e servidor. Então, dificilmente esses sistemas funcionariam 24/7. Os sistemas eles eram criados e usados por pessoas que conheciam um determinado nicho de negócio. Era um usuário qualificado, digamos assim. Exatamente. Então, muitas vezes, as empresas tinham bastante dinheiro para ter servidor, para ter infraestrutura. Por quê? Porque não tinha cloud, não tinha comunicação. Qual é a infraestrutura que você tem? Sim. Então, E se você precisava mandar uma mensagem, você mandava um fax. nossa, na minha casa teve um fax, eu achava tão tecnológico. Ai, De ponta, tecnologia de ponta. E quando acabava a bobina? Não, gente, nem se preocupem com o que é um fax. Mas os bancos de dados, logo que eu comecei a trabalhar, eram poucos. Eram o SQL Server, era o Oracle, era o Postgres, era o MySQL normalmente sendo usado com PHP nos sistemas web. Eu não tinha tantas possibilidades, eu estruturava os dados, eu tinha que modelar os dados. Claro que muitas vezes o usuário ia lá, modelava por ele mesmo e saíam umas bagunças, mas normalmente tinha um cuidado de economizar com o hardware. Sim. Então,
eu começo com uma quantidade de dados bem menor, dados estruturados. E isso, dados estruturados, não quer nem dizer que tem dados de qualidade, mas eram dados que tinham um formato, tabela, linhas e colunas. Essa primeira etapa, eu venho com o sistema, gero esses dados e armazeno. Aí o que eu faço depois? Eu preciso analisar esses dados. Sim. Poxa, analisar esses dados, eu quero gerar o quê? Um relatório, eu quero analisar o mesmo dado por diferentes dimensões. Isso é um cubo. Só que para gerar um cubo, eu tinha que processar esses dados. Tinha que fazer todo... Precisava de capacidade para isso, de processamento. Exatamente. Então, muitas empresas começam a fazer o que? Eu vou criar aqui o meu próprio cubo no Excel, porque eu não tenho essa capacidade, eu não tenho time, não tenho... Sim. Não tenho infraestrutura. Isso fez bastante diferença. Contudo, todavia, entretanto, a quantidade de dados cresceu. Não é só porque a empresa, todo mundo começou a criar planilha, e aí tem planilhas que ninguém sabe que existem, essa salada é antiga. Porque eu começo a ter um momento da humanidade onde o meu relógio está gerando dados ao meu respeito. Sim. Onde eu começo a ter redes sociais. Quem não teve comunidades no Orkut? Um clássico. Nem quero lembrar quais eu tinha. Não. Eu lembro de duas que seria Jesus um X-Men, que eu fazia parte, e o Lenin de 3. Você lembra da estátua do que parece que ele tá dando um arremesso de basquete? Eu ia falar, eu amo a minha mãe. Não, eu tinha só essas assim. Essa eu tinha. Aliás, eu sou muito feliz, obrigado Google, por ter acabado com o banco de dados do Orkut, porque eu teria passado muita vergonha. Minha adolescência foi no tempo do Orkut. O que tem lá eu não tenho nenhum orgulho. Os jovens de hoje não têm noção do que é viver anonimamente. Exato, e a gente ainda assim era anônimo, mas dava vergonha. Dava. Esse primeiro momento, a gente começa a gerar muita informação. Sim. E de forma totalmente irresponsável. A grande sacada das redes sociais foi que e da web também, é que eu não tenho mais tempo para pegar aquele dado, pegar o dado daquela página e transformar em tabelas, em linhas e colunas que têm relacionamentos, que têm chaves primárias, que estão normalizadas. Não quero mais. Isso me traz uma variável nova, que são... Eu tenho dados de vários formatos. Sim. Não necessariamente estruturados, não necessariamente conhecidos, mas que retêm informação. E acho que na minha carreira também foi uma das grandes mudanças, por isso que eu tenho um Find também tatuado. Eu adoro tatuagem, gente. Que foi, por exemplo, quando você começa a trabalhar com o MongoDB, que é um banco de dados, para dados semi-estruturados. Por que mudou? Porque eu era arquiteta de dados e falavam para mim, com esse tal de MongoDB, ninguém precisa mais de arquiteto de dados, é só jogar os dados lá. Aí eu falei, deixa eu ver esse cara, né? Se ele está me ameaçando. E, gente... Qualquer semelhança com o status atual, com outra tecnologia que a gente vai falar daqui a pouco, não é mera coincidência. Não é mera coincidência. Dica da tia Dani, se está te ameaçando, vai descobrir por quê. Porque às vezes tem uma ameaça. No caso do MongoDB, para mim, foi uma oportunidade. Eu fui a primeira brasileira a palestrar no MongoDB World em Nova York. E nem precisa de arquiteta, né? Fui lá. Então, a gente teve essa mudança quando vem essa quantidade de dados não estruturados. Para mim foi outra oportunidade, porque eu já sabia como trabalhar com os dados estruturados, agora vem dados não estruturados num volume muito maior. Poxa, a minha aversão ao risco teve que diminuir. Sim. Porque antes também eu tinha alguns fatores com hardware. Aí vem a cloud e fala para mim, muda o jogo de novo. Exatamente. Fica tranquilo aí com o servidor, porque não custa caro e eu tenho do jeito que você precisa. Fica tranquilo. Poxa, agora eu escolho, né? Com o que eu vou me preocupar. Vou me preocupar com a infra, vou me preocupar só com a configuração.
E aí eu tenho outras possibilidades, porque cada cloud vai me dar bancos de dados diferentes. Então, se lá atrás eu tinha preferência por um ou por outro, eu não posso continuar, porque agora depende, por exemplo, do projeto. Um projeto eu vou estar com Oracle, outro projeto eu vou estar com MongoDB e outro projeto eu vou estar com Postgres. E eu não posso ter essa amarra com a tecnologia para que eu não perca oportunidades. Então agora eu já tenho cloud, já tenho dados de vários tipos, já tenho um grande volume de dados e eu tenho a comunicação que me favorece gerar aquela história do grupo de família. Poxa, a minha avó me manda mensagem o tempo inteiro. Gente, ela mandou uma ótima. Falou que eu sou o orgulho dela, só porque eu tirei a foto da entrada do TDC. Adorei! Boa, boa, boa. E se ela demorar 1 minuto para mandar uma mensagem, ela surta. Os dados representam agora não só mais aquele negocinho lá da tabela do sistema cliente-servidor. É a instantaneidade do sentimento humano ali traduzido. Eles são a nossa humanidade. Tudo que eu tenho, tudo que eu posso transmitir, aquilo que eu quero falar, eu vou gerar dados de uma forma ou de outra. É verdade. E a gente introduziu isso de uma forma tão orgânica, né? Tem aquele ramo da cibernética, né? Como que as máquinas interferem nas nossas relações sociais, que a gente não parou para discutir, né? Você falou, olha, agora eu tenho as redes sociais. Ninguém parou para perguntar assim, o que eu estou fazendo aqui no momento que eu estou juntando esse monte de dado de gente tudo antelado, onde que vai parar isso? Não paramos para discutir isso, a gente só foi fazendo. Exatamente. E as Danis Monteiros começaram lá a trabalhar esses dados na outra ponta, né? A gente tivemos um problema muito grande. Porque, por exemplo, o Orkut. Cara, até parece que minha mãe ia ficar olhando o meu Orkut. Quer dizer, então, isso eu devia ter, sei lá, quantos anos. Eu tinha responsabilidade para ter uma rede social, num contexto, morando na periferia. Poxa, eu não lembro da minha mãe falar para mim, olha, você tem que tomar cuidado, que pode ter um pedófilo na internet. Não. Ela dizia isso da esquina. Então, cuidado que vai ter alguém ali na esquina que pode... Mas na rede social, não. O que nós fizemos? Geramos dados, geramos muitos dados. Salvamos esses dados, fornecemos esses dados e beleza. O problema é que quando esses dados foram gerados, esses dados de redes sociais, esses dados que vêm se proliferando, qual o princípio ético por trás da criação dos dados? Porque se eu perguntar, é capaz de ter aparecido uma comunidade no Orkut, sei lá, de cunho racista, e tem um monte de gente que entrou. Aí você pergunta para a pessoa, poxa, você é racista? Não. Mas o computador ficava aberto, o irmão caçula, poxa, e o cuidado com a segurança? Sim. Ninguém tinha. Não, era outro mundo. Totalmente diferente, então... E mesmo hoje eu percebo que isso foi exponencial, né? Agora a gente não tem uma, tem dezenas de redes sociais, capacidade enorme de processamento de dados, porque eu lembro no tempo que a gente está usando o Orkut de referência aqui, para subir uma foto, às vezes era uma noite, né? Que você tava, vou subir uma foto. Então, foto não era... A qualidade nem era aquelas coisas. E foto não era o rolê. Não era muito rolê nessa época. Ainda o rolê era mensagem, era chat. Era mandar testemunho. Isso, mas não aceita. Nunca. Não aceita. Tinha um negócio de não aceitar. Mas hoje você tem... É tão efêmero uma foto, um vídeo, que você acaba colocando na rede informações biométricas, sensíveis, sem perceber. Você vê, eu estava aqui falando com a dupla aqui da área de dados da TW, que inclusive o papo era sobre ética, e a gente comentou exatamente sobre isso. Há pelo menos uns 5 anos, talvez mais, talvez menos, você tem famílias em que a mãe e o pai têm registros abertos, não é nem fechado, é aberto, de seus filhos
do momento do nascimento até Aquele dia. e aberto. Qualquer pessoa pode entrar lá, capturar aqueles dados, ver qual foi a primeira vez que ele chorou, a primeira vez que ele foi no banheiro, a primeira vez que ele usou uma roupinha. Isso, na minha visão, é algo perigoso. Perigosíssimo. Eu não sei o que o futuro vai trazer. Porque eu acho que as pessoas até agora tinham aquela ideia, não, mas é só para meus amigos. Só que aí entra um novo personagem nessa história, que é o personagem que gera um evento como esse, que é a inteligência artificial. Eu consigo processar essas informações que eles botaram. Como é que você está vendo o impacto hoje real? Não é essa coisa de borda que a gente fala de LM, mas o impacto real que a inteligência artificial já vem fazendo há pelo menos uns 10 anos na área de dados, né? Como que você está vendo esse impacto? A inteligência artificial, ela gera muitos dados. Beleza, eu já tenho muitos dados e acabo tendo como saída muitos dados. O problema é que dados que eu tenho na minha entrada. Eu tenho os dados lá do Orkut, eu tenho dados com vieses, eu tenho dados com algum tipo de preconceitos, comentários, dados que não representam a população, e isso é uma coisa que eu acho incrível. Porque a gente fala muito de inteligência artificial, legal, temos vários modelos, várias possibilidades, vários serviços, mas como que eu estou tratando os dados que vão entrar nesse modelo? Porque a gente fala de IA como se fosse aquela coisa, vou digitar aqui um comandinho e vai me gerar alguma outra coisinha. Não, não é isso. Eu tenho um conjunto de parâmetros que eu vou alimentar a IA e com esses parâmetros eu vou ter uma saída. Quais são os parâmetros? Até porque, se por exemplo, meus dados foram usados e geraram deepfake, que geraram uma foto que não tem nada a ver comigo. E eu não gostei porque me deixou gorda. Beleza. Vou chegar e vou falar pro dono se eu identificar, né? Porque isso é um mundo perfeito. Identifiquei o dono, a pessoa que gerou... O autor, né? A autoria. O autor do deepfake, vou falar... Quem te deu autorização para usar os meus dados? Qual é o algoritmo que você usou para me deixar gorda? Como que você me explica o processo de geração dessa imagem? Aí, se a pessoa gaguejar, eu processo ela porque ela usou meus dados, dados pessoais, sem estar em compliance, sem estar de acordo com a LGPD. Então, eu já começo a criar todo um problema. Mas as plataformas, nesse caso, têm um pouco de responsabilidade nesse processo também, né? Ou como é que você enxerga isso? Não, eu não vejo responsabilidade nas plataformas neste aspecto, porque eu sou responsável pelas entradas. Sim. Então, aqui eu já acabo sendo responsável pelo que eu estou solicitando. Pelo que você está entregando ou pelo que você está solicitando? Só para eu entender. Pelos dois. Pelas duas pontas. Eu estou fazendo uma solicitação, essa solicitação vai ser processada, e aí eu posso entrar em discussão com a OpenAI, com a Google, com a AWS sobre o modelo? Posso, mas isso é um outro capítulo, porque eu começo querendo saber os dados de entrada e os dados de saída. E aí eu posso perguntar qual foi o modelo, qual foi a data de treinamento, quais são os dados. Tudo isso é um direito nosso. O problema é que nós não estamos acostumados a exercer, ou pelo menos ler, resumido, gente, lançado por aqueles chequezinhos, Os termos né? São termos de uso. mágicos. Termos de uso. Tipo assim, olha, eu deixo você criar um deepfake, eu deixo você usar os meus dados para o que você quiser. E tá passando direto. E com isso a gente está alimentando um mundo que temos dados, temos possibilidades, mas temos que dados? Todos os que você me deixou pegar. Poxa, mas eu não queria que tivesse, por exemplo, a minha casa. Mas Sim.
Mas vou te dar um exemplo hipotético do que eu estou falando de responsabilização de plataforma para tentar deixar isso mais claro. E eu acho que talvez seja até uma pergunta meio picante, né? Meio polêmica, mas aqui nós estamos tranquilos, nós estamos... Vamos causar. A gente está aqui para causar, né? Se juntas já causa, imagina juntas, né? Exatamente. Um caso concreto que teve há muito pouco tempo de usar esses aplicativos de reposição de facial. Sei lá, eu posso tirar minha face e colocar em você, tirar a sua, colocar em minha. Brincadeira muito divertida. Porém, eu posso fazer isso também com uma imagem de uma pessoa e colocar ela em um vídeo em que ela está fazendo alguma coisa que é considerada, sei lá, apenas para consumo adulto, mas eu estou colocando uma cara de uma adolescente e divulgando aquilo como sendo dela. No momento que aquilo está numa plataforma e aquilo não sai de lá e ela não identifica, porque ela tem capacidade de identificar aquilo, você não acha que ela também é responsável? E eu acho que é responsável em dois sentidos. Ela habilitar essa possibilidade de fazer esse vídeo com essa facilidade, porque hoje é muito fácil. Né? Com essa facilidade, sem criar algum tipo de trava ali. Sei lá, pelo menos eu guardei o IP do cara que fez esse vídeo. Verifica os traços da criança. Isso, porque dá pra fazer, a gente sabe que dá. Se ela não tá sendo, em parte, responsável por isso também? Sim, e ela pode ser considerada, nesse caso, uma corresponsável. Porque o responsável foi quem fez a solicitação. Sim. Qual que é o ponto? Quando a gente chega a gerar, por exemplo, uma imagem como essa imagem vai se espalhar. Sim. E é o que a inteligência artificial faz muito bem, ela potencializa resultados. Uma vez que ela gerou esses resultados, ela já calculou, já fez vários cálculos e já tem informações referentes a essa imagem. Sim. Toda imagem tem um meta, né? Um vídeo tem um metadados incluído neles, né? A gente sempre tem possibilidades e, gente, para o mal não há limites. Sim. O que é diferente, me parece, Dani, e aí você me corrige se eu falar uma bobagem, porque eu também sou rei de falar bobagem aqui no podcast. Mas o que eu conseguiria, eu como designer, abrir um After Effects e ficar talvez 2 semanas trabalhando para montar um vídeo minimamente, né? Se eu for muito bom no que eu estou fazendo, eu consigo montar um vídeo com a Dani fazendo um discurso que não tem nada a ver com o que ela nunca disse. Eu consigo fazer, eu, Júlio, consigo. Muito trabalho. Hoje, o Zezinho da esquina consegue com o celular dele fazer isso. Sim. E aí que eu vejo que a gente está num ambiente mais perigoso de todos. Estamos num ambiente perigoso por mais 2 fatores. A cultura de uso de dados nós não temos. Não temos. A gente sai por aí deixando o filho fazer foto de quando ele estiver mais velho. Que é isso, a gente não deixa em fazer isso, é um perigo. E também a gente tem uma bolsa, né, que é um bolsão da tecnologia. O Zezinho da esquina provavelmente é alguém que está na faculdade, que já conhece, que já tem uma ideia e tem um acesso. Com o tamanho do Brasil, infelizmente, a inteligência artificial ela está separada de uma boa parte da população. Faz com que ela caia mais em golpes, faz com que elas não gerem tanta coisa, ou que gerem coisas mais ou menos... eu não diria duvidosas, mas talvez mais inocentes. Sim. Porque a gente não tem essa noção do que está fazendo. Essa versão da inteligência artificial, essa simplificação, ela aproxima muito pessoas que teve até uma novela que a história toda se baseava em um deepfake. Sim. Do quanto fez mal para a vida de uma pessoa. E era uma criança de classe média alta que fez o deepfake porque estava sem ter o que fazer. Sim, dado a facilidade que ela tem de acesso a esse tipo de tecnologia, né? E hoje quem fica em redes sociais tem muita ideia sobre o que fazer, e as redes têm que aumentar, sim, o crivo de segurança sobre o que você está postando, por que você está postando foto de uma outra pessoa, porque a própria inteligência artificial
que de um lado ela é a vilã, ela traz possibilidades super macabras, do outro lado ela pode ser a aliada que valida, que verifica, que vai proteger e garantir que a gente mantenha o senso de justiça. Sem dúvida. Mas falando um pouco, porque né, acabei derivando um pouco o assunto para umas partes meio complexas. Eu quero trazer também para a parte boa, que é parte do que você está empreendendo hoje, né, Dani? Você tem uma empresa chamada Meu Chat GPT, que eu acredito que deva trabalhar muito nessa ideia das LLMs da borda com negócios de borda. Como que está sendo para você trabalhar nesse aspecto agora? Você que teve uma carreira tão técnica, né? E agora indo para o empreendimento com inteligência artificial. Loucura, loucura, loucura. É legal. É uma jornada muito diferente, né? De repente você tem algumas seguranças, mas as seguranças não te trazem tanta liberdade, mas por outro lado, eu tenho a liberdade de fazer exatamente aquilo que eu acredito. Então, eu estava falando com o Márcio, acho, aqui, e ele falou, por que você... Pelo que você batalha? Foi essa a pergunta. Eu batalho para a inteligência artificial fazer parte da vida, trazer possibilidades para a vida de todas as pessoas, principalmente as pessoas pretas. Porque se eu tenho tanta oportunidade, por outro lado eu tenho tanta gente precisando, eu posso juntar as duas coisas. E aí o seu chat GPT surgiu da falta de governança no uso das LLMs no geral. Então, poxa, se a sua empresa quer utilizar o chat GPT, mas quer utilizar de uma forma segura, de uma forma responsável, então eu vou trabalhar com você e garantir que você esteja usando dados corretos, que os prompts que você está usando sejam editáveis, que eu tenha um nível de acesso, que eu consiga controlar quem usa o que, por quê e quando. Então, porque tinha muita ferramenta que era só o dashboard. Eu falei, não, eu quero um processo inteiro para garantir que o uso de qualquer LLM seja responsável e baseado na ética, baseado na LGPD, baseado nos princípios de justiça. E aí está sendo divertido, está sendo bom, porque também me possibilita ter mentorias com outras pessoas, trazer mais pessoas para a área de IA. E aí, essa é a melhor sensação. Dizer, gente, que eu adoro todos os dias. Tem dia que eu acordo e falo, poxa, eu quero o meu convênio médico de antigamente. Eu estava conversando isso em algum corredor aqui. Mas, por outro lado, às vezes eu acordo, vejo o resultado de um projeto, é aquela sensação assim, poxa, como eu sou legal, como o meu time é legal, como o meu cliente é legal. Mas é a sensação de... Foi para isso que eu chorei todo dia na faculdade, então tá tudo bem. Que legal. Provavelmente você está desmistificando bastante também esse processo, que deve ter muito agora o empreendedor que quero um projeto do IA amanhã na minha mesa até o meio-dia, né? E é o exato contrário que você trabalha. Não é uma coisa muito assustadora, tipo, oi, tudo bem? Cria um chat GPT para mim, me entrega amanhã. E aí você fala assim, poxa, eu tenho boletos, né? Será que eu entrego amanhã? Não, você não entrega, porque isso pode ser um transtorno de imagem, de marca muito grande. Então, uma coisa que eu aprendi muito como empreendedora então eu vou ter que falar não. E parece assim, nossa, que snob, né? Falou não para algum projeto. É porque eu não vou conseguir entregar do jeito que essa pessoa espera, porque ela não está disposta a ouvir como seria um melhor fluxo para a entrega. E tá tudo bem. Às vezes ela não entendeu hoje, você vai conversar com ela amanhã de novo, depois de amanhã e depois de amanhã.
Mas no final da semana você fecha o projeto mais de uma forma correta, para não criar falsas expectativas. Você vai criar a Super Vicky para mim, Exterminador do Futuro, e o cachorro... não vou criar, vamos entender o que você precisa. Eu acho que esse processo dentro da inteligência artificial, ele é muito legal e ele é muito parecido com o que acontecia lá atrás nos bancos de dados. Primeiro você me conta, Sim. eu vou estar de coração aberto para ouvir e depois a gente continua o projeto. E aí ele foi virar. Fantástico. Dani, papo gostoso desse passa muito rápido. Mas antes de fechar, eu quero cumprir com você outra tradição aqui do podcast Tem Tempo para Pergunta. Nós somos cheios de tradições aqui, mas não se preocupa que não é nada demais. É que a gente que é da tecnologia anda para lá e para cá de mochila o tempo todo, né? E a gente tem a tradição de pedir para você deixar alguma coisa da sua mochila para a nossa audiência, mas pode ser uma mochila metafórica, um livro, um filme, alguma indicação que você seja de alguma coisa legal, que você acha que vai enriquecer a audiência, que pode ou não ter a ver com o papo que a gente teve aqui. O que você manda para a nossa galera? Gente, eu vou aproveitar que a Nina da Hora esteve aqui hoje Era de manhã. nosso keynote de abertura hoje. O livro Inteligência Artificial da Nina da Hora é maravilhoso. Leiam, porque ela consegue falar de uma forma bem tranquila, trazer conceitos que são assim espinhosos, ela traz de uma forma bem simples. Então, é isso que eu deixo pra É bem audiência. introdutório, inclusive, né? Para quem Super! a pessoa caiu de Assim, paraquedas nesse Oi, cheguei, vídeo. Inteligência Artificial. Tá aqui, assim, O livro ajuda demais. Muito fantástico. Que legal. E uma autora incrível também, a palestra dela foi maravilhosa. Nina é muito. Sigam ela. Ela traz alguns conceitos bem bacanas de uma forma suave. Muito legal. Dani, queria te agradecer demais por ter vindo fazer um podcast com a gente. E para a galera que ficou no finalzinho aqui interessada em bater papo, conhecer mais, como que eles podem te encontrar na internet? Dani Monteiro, DBA, porque eu não desapeguei, gente. Então, em todas as redes DBA, sociais é Dani Monteiro, DBA. Que legal. E para você que nos acompanhou até agora o final, fica o convite de conhecer os outros episódios. Tem vários aqui no feed. Siga a gente no Spotify, dê 5 estrelas, e também no YouTube, onde você pode ver esse vídeo na íntegra e também os cortes que você pode mandar para as pessoas que você gosta, que queira trazer e conhecer mais o nosso podcast. E, obviamente, eu espero vocês no nosso próximo episódio. Até lá! Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC.